Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E o tema do vídeo de hoje é família. Para você, o que é família? A gente tem visto que esse conceito de família tem ampliado cada vez mais. Novas famílias estão surgindo, novas configurações de família estão surgindo. E o que é que de fato define família? Né? Antigamente, e até hoje, na verdade, a gente tem o conceito de que a família ela é definida pelo laço sanguíneo, pelo vínculo genético, né? Nasceu no mesmo sangue e tal. Mas não, nem sempre é assim que se define uma família, né? Por exemplo, pais, mães que decidem adotar crianças. Vocês não consideram que aquele novo membro que não foi gerado por aquele seio familiar, ele não é considerado família? Famílias homoafetivas, né? Formadas por 2 homens, 2 mulheres, não binários, trans. Não é família? Eu estava assistindo hoje um vídeo de Rita Von Hunt, que tem um canal chamado Tempero Drag no YouTube, e baseada no ensaio de Judith Butler, ela estava exatamente discutindo essas questões da formação familiar, principalmente voltada para o núcleo LGBT, porque Judith Butler é uma estudiosa de gênero. E aí eu tava começando, a gente resolveu falar, primeiro porque hoje é o dia da família, então parabéns, né, a todas as famílias e todas as configurações de família. Mas a gente começou a discutir exatamente sobre esse vídeo que eu tava assistindo, eu comecei a conversar com o Pete sobre. E aí a gente tava falando sobre, que foi o que Rita trouxe, né, que como o Estado define família. Por que as famílias elas são definidas pelo conceito que o Estado traz, né? Então ela estava discutindo sobre, por exemplo, relações poliamorosas não são consideradas família pelo Estado, mas deixa de ser família por isso? É um tema que a gente precisa discutir, porque a gente tem percebido que a contemporaneidade tem de alguma forma diluído essas questões familiares, no sentido não só de formação, porque existe pai, mãe, filho, mas no sentido de correlação e de convivência. A gente estava falando isso, assim, eu sempre tive o costume, porque na minha casa fomos criados assim, nas refeições a gente comia à mesa, a gente nem ligava a televisão para almoçar, para tomar café, para jantar, porque é um momento em que a família conversa, é um momento que a família está junto, é um momento que você fala sobre o seu dia, sobre as dificuldades, enfim. Eu sinto falta hoje desse tipo de comportamento que faz com que as famílias elas possam interagir, os pais não conversam com os filhos não conversam com os pais. Normalmente, as opiniões dos filhos não são aceitas pelos pais, porque eles entendem que eles já são mais vividos, que eles têm mais experiência de vida, mas custa você ouvir o que o seu filho tem para dizer. E a família que se forma entre amigos, em que às vezes existe muito mais cumplicidade ali do que dentro da sua própria casa, com a sua pai, com a sua mãe, com seus pais ou com suas mães. Então a gente precisa entender o que é família. Família, eu particularmente acredito que a família tem sim a questão do laço em que você cresce, né, que você aprende os conceitos da vida, que você tem a questão da educação doméstica, mas isso não quer dizer que você não possa ter outras famílias. E aquelas pessoas que são expulsas de casas porque os pais ou as mães não aceitam algum tipo de comportamento e elas acabam criando outro laço familiar, na rua, em outras casas, numa escola, numa faculdade. Família é quantidade? Família é um conceito fechadinho, né, que está ali escrito que família é significado, né? O que é, né? Então a gente está querendo trazer essa reflexão hoje, não só pelo dia, mas pelas conversas, né, Pete, que a gente tem tido, assim. Quer falar alguma coisa? Não, já tá bem resumido. Então, assim, ouçam seus filhos, ouçam seus pais, né, suas mães, suas avós, suas tias. A família ela é constituída por pessoas, né, independente da classificação dessa pessoa. Ouça sua família, diga. Me veio uma coisa aqui na cabeça. Não só ouvir, quanto conversar, quanto tentar ter confiança, passar confiança também, para tentar ter um vínculo. Porque às vezes a gente não consegue conversar por não ter confiança ou por não ter a credibilidade ali do que você é naquela família. Às vezes você se pergunta o que eu sou nessa família, qual é a
não é a função, mas qual é o meu Papel. meu papel, exato, meu papel nessa família. E às vezes a pessoa não se coloca naquela família, acha que não faz parte daquela família. E outra coisa, um filho, ele não pode ser moldado pelos pais. São pessoas independentes. A gente aprende quanto filho que a gente aprende, né, comportamentos, éticas, morais. A gente se enxerga muito, né, coisas dos nossos pais na gente quando a gente vai crescendo. Mas se o seu filho tem algum tipo de comportamento que você não concorde, né, e claro, falando sempre dentro do que é legal, né, do que não proíba, não afaste seu filho de você, traga para você. Eu acredito que o que está faltando muito é esse diálogo, essa troca, esse entendimento. Tem uma frase, eu sou apaixonada, que é um trabalho feito por Altair Veloso, chamado Alabê de Jerusalém. E é um texto que quem faz é a Bibi Ferreira, que é uma das grandes atrizes, uma das grandes atrizes, e ela faz o papel de Maria. Para vocês entenderem a frase, que Maria falando sobre Jesus, falando para a mãe de Judas. Porque antes tem... vocês precisam ver. Eu vou botar um link na descrição. Antes tem o lamento da mãe de Judas conversando com Maria, né? E depois vem Bibi Ferreira... Eu esqueci o nome da cantora, né? Mas eu boto aqui na descrição. E depois vem Bibi Ferreira lendo uma fala, Maria respondendo para a mãe de Judas. E é isso. Gente, voltei aqui arrasada porque eu estava assistindo ali o trecho para pegar o link. Eu vou deixar o link disponível para vocês na descrição. Então vocês copiem e joguem no YouTube, porque assim, só faz mais sentido a questão da leitura do texto de Bibi Ferreira, que ela faz Maria, depois de vocês assistirem um apelo de Nina Jo, a cantora que faz a mãe de Judas. Então, por favor, não deixem de assistir. Eu não vou colocar aqui nesse vídeo para não ficar muito grande, mas eu faço esse apelo a vocês, para vocês fazerem isso. Então eu quero pedir a vocês que curtam, comentem, compartilhem, divulguem o Papo Curto e Necessário, os outros vídeos, assistam os outros vídeos, para que a gente possa ampliar essa rede e que essas ideias deixem de ser apenas ideias e se tornem atitudes.